Olá, seja muito bem-vindo ao Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou Natália André e eu vou te acompanhar até o final de semana das provas mais concorridas do Brasil nos dias 13 e 20 de novembro, dando dicas de como se preparar melhor, escolher o curso certo e o principal, como manter a calma. Eu estarei sempre acompanhada de um profissional, um professor e um aluno que já está nessa jornada há um tempinho, uma jornada tão importante sobre futuro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema fundamental. O que o aluno precisa estudar sobre a atualidade, né? O que ele precisa saber sobre o que está acontecendo no mundo, no nosso país e no mundo, os principais temas, pelo menos. E muito bem acompanhada, como sempre, agora do professor de História do Colégio Católica, Luiz Otávio Marques, e também da aluna Lorena Cairus, do 3º ano. Sejam muito bem-vindos. E aí? Obrigada. O professor Luiz já esteve com a gente aqui, agora com outro tema, e que está super dentro da sua seara. Professor de História, sabe falar muito bem sobre quais são os assuntos da atualidade mais importantes. Não sei se dá para a gente dizer dessa forma, né? Mas a gente teve pandemia, a gente tem pandemia, tem a guerra da Ucrânia, eleições americanas, as eleições na América Latina. O que o aluno precisa focar agora nessa reta final, pelo menos, né? Para conseguir ter mais segurança para a prova? Ah, legal. Pergunta importante. Não existe no Enem uma cadeira propriamente de atualidades, né? Como é o caso de alguns concursos, né? Existe, no caso de alguns concursos, essa componente mesmo, atualidades, né? Não é o caso do Enem. Mas a prova do Enem, ela é construída, os seus itens, etc., são muito construídos, e as reflexões, os textos que a prova traz, tanto a prova de linguagens quanto a prova de ciências humanas, né? Os textos, as reflexões, as competências são muito socialmente construídas. Então, pensar na nossa sociedade, tanto brasileira quanto ocidental, enfim, no tempo, pensar na nossa sociedade, nos espaços que cada indivíduo pode ocupar na nossa sociedade, por exemplo, as questões de gênero, pensar os efeitos que algumas experiências históricas podem trazer para a nossa sociedade. É o caso da escravidão no Brasil, é o caso da escravidão mercantil no mundo, é o caso da diáspora africana. É o caso da guerra da Ucrânia, como você falou, e na busca da geopolítica. Então, o estudante pode pensar na Guerra Fria e nos seus reflexos. Então, é uma prova muito construída nesse sentido, né? Socialmente construída, nessas reflexões. Então, acho que o estudante, sempre que puder encontrar, fazer uma conexão daquilo que o mundo busca com experiências do passado ou das disciplinas que possam suscitar questões, esse é o lugar onde o estudante deve se preocupar. E o Enem também tem a redação, que tem um peso gigante. Também é interessante que o aluno entenda esse contexto em que ele vive para se dar melhor na redação. A redação sempre tem um tema muito social, né, de alguma discussão social. Lorena, primeiro de tudo, você já escolheu o que você quer fazer? Sim, já escolhi. Eu quero fazer jornalismo. Aê, uma jornalista, finalmente. E como que você descobriu que você gostaria de fazer jornalismo? E o nosso assunto aqui tem tudo a ver com a profissão que você escolheu. Sim. Bom, durante grande parte da minha vida, todo mundo achou que eu gostaria de fazer medicina por causa do meu interesse aguçado em ciências e em questões da anatomia humana, no geral. Mas, em tempos recentes, eu sempre me vejo mais atraída para esse lado da comunicação, de você atrair as pessoas com a sua mensagem, de você transmitir, de você achar o melhor jeito de transmitir a elas aquilo que você quer comunicar. Então, porque assim, a imprensa, ela tem um papel fundamental na nossa sociedade, né? Sempre teve, que é basicamente evitar que, como eu posso dizer, as coisas más da sociedade ganhem muito poder sobre as nossas boas qualidades. Acho que dá para entender. Quando eu escolhi o jornalismo, grandes acontecimentos do mundo me fizeram ter vontade de fazer o jornalismo. Tipo o World Trade Center. Sim. Eu assisti aquilo e eu vi os jornalistas e eu queria fazer aquilo. Você acha que os últimos acontecimentos também te moveram? Tipo, pandemia, a guerra da Ucrânia? Sim, com certeza. Assim, como se já não tivesse claro antes, agora ficou completamente explícito que os jornalistas são agentes pela democracia, especialmente em questão de cobertura de guerras ou regimes totalitários no geral, no passado. Então, assim,
Se tem um acontecimento em especial que me inspirou, eu não sei dizer. Mas acredito que eventos como a tragédia... Desculpa. A tragédia da Boate Kiss, ou coisas do tipo, assim. Porque eu sempre me senti mais atraída pelo viés humano das catástrofes. Então eu penso, caramba, como é que eu posso transmitir isso de uma maneira que sensibilize quem tá me vendo? Então, é isso. Como que a escola pode trazer esse lado mais humano mesmo? Mesmo quando a gente estuda história, né, e a gente vem numa discussão muito grande de, principalmente na história brasileira, da gente tentar entender realmente o que aconteceu, né? Como que a gente traz esse lado mais humano? Dá para fazer isso? Para não ficar só aquela coisa distante, né? Então mesmo você vai estudar a guerra na Ucrânia. Ah, é a Ucrânia, né? Muito longe. Tem como humanizar a história, deixar inclusive mais interessante para quem não gosta. Lorena gosta, mas tem gente que não gosta. Não só tem como a gente tem que fazer, né? Acho que é uma das obrigações da escola. O nome disso, na legislação escolar, é temas transversais, né? Existem alguns temas transversais, ou seja, que perpassam várias disciplinas, como é o caso, por exemplo, da responsabilidade pelo convívio coletivo, da democracia. Então, como a Lorena citou, o jornalista, o papel do jornalista, citou muito bem, inclusive, né? O papel do jornalista e da jornalista na construção da democracia de um país. Acho que também o nosso papel, né, como professores, de uma forma geral, é exatamente levar essas questões. Como eu mencionei, em relação ao Enem. Acho que o Enem é um instrumento que traz isso para dentro da sala de aula. Você mencionou a questão da redação. Numa redação cujo tema é estruturas raciais no Brasil, cotas, racismo estrutural ou qualquer coisa que vá nesse sentido, das questões raciais propriamente ditas, naquela construção daquela redação, o professor tem que ser capaz de trazer essa discussão para dentro da sala de aula, fornecer argumentos, entender o que as salas de aula pensam e o que os estudantes pensam sobre isso. No Colégio Católica, a Lorena mesmo já participou de debates como esse nas aulas de redação, que os estudantes trocam ideias sobre essas questões, sobre os temas que vão ser abordados nas redações. Nas aulas de história, quando a gente vai fazer um item do Enem, uma questão do Enem propriamente dita, existe um texto motivador. Esses textos são cuidadosamente escolhidos pelos professores que elaboram a prova do Enem. As provas de linguagens sempre trazem a língua como ferramenta social, a linguística, né? Na prova de linguagens fica inclusive uma dica para a galera que está em casa, né? A análise social da língua é um dos elementos chaves para a prova de linguagens no Enem. Então, eu acredito que o próprio exame, o próprio Enem, é um instrumento muito importante para que a gente possa utilizar o conteúdo, a ferramenta, até como a base e como uma ferramenta para que a gente possa entender a nossa sociedade, refletir sobre a nossa sociedade, entender esse lado humano que você perguntou. Esses debates são fundamentais, né, Lorena, no ambiente de escola. Eu lembro que eu nunca tive muita dificuldade, porque eu gostava de falar em público. Não sei se você gosta, porque o jornalista faz várias coisas, às vezes é tímido, né, gosta de escrever, mas eu tinha muito essa sensação de que até os amigos mais tímidos gostavam de quando havia esse debate, o professor trazia o que estava acontecendo naquele momento. Eu acho que a gente se sentia mais cidadão, mais pertencente desse país, desse lugar que a gente vive. Você acha isso, que o debate em sala de aula pode te gerar isso, inclusive uma capacidade maior para desenvolver uma ideia depois de uma redação? Com certeza. Assim, eu admito que a minha área sempre foi mais a escrita. Sempre fui melhor me expressando com as palavras e a caneta no papel. Nós sempre fomos mais íntimos. Eu nunca gostei muito de falar em público, mas eu tô mudando um pouquinho essa capacidade. E o debate, ele pode transformar a vida de uma pessoa. Porque, assim, vamos supor que você cresceu numa esfera ali, num ambiente no qual você nunca pôde desenvolver, nunca pôde dar voz à sua opinião. Quando entram em cena os debates escolares, o estudante para e pensa, caramba, eles estão me dando uma oportunidade de expor o que eu acho de tal tópico. Então, assim, isso causa uma revolução na vida de algumas pessoas. Causou na minha. Então, eu acho que é essencial pra gente fortalecer a nossa garra, assim, nossa vontade de... Como eu posso dizer? De se expressar, de combater o que está acontecendo
isso nos fornece uma capacidade de analisar criticamente o mundo. Sim, e a comunicação é importante para todo mundo, né? Sim. Não só para o jornalista, mas para o médico, para o professor, para todo mundo. Tá acabando o nosso bate-papo, passa muito rápido, mas antes da gente encerrar, a gente tem um momento aqui, um quadro que se chama Pensando Fora da Caixa, porque a gente entende que não é só conteúdo, não é só o ambiente escolar, ou até mesmo dentro do ambiente escolar, mas dá para assistir a um filme, a uma série, um documentário, ler algum livro, para te deixar mais inspirado, te ajudar a relaxar e também, claro, de repente trazer conteúdos de uma forma mais legal e divertida. Vamos começar por você, Lorena. Alguma dica cultural? Eu tenho uma dica de uma série e um livro. Qual você gostaria de ouvir primeiro? Pode ser a série. Bom, a série se chama American Horror Story. Ela estava disponível em vários serviços de streaming, não sei onde encontrar hoje, mas é uma série antológica, então cada temporada vai tratar de um tema diferente da sociedade. E eu queria dar um destaque especial para a segunda temporada, que trata da vida dentro de um asilo, me desculpe o termo, um pouco antiquado, um asilo para loucos, que era assim, da década de 50. Então, isso caberia uma analogia muito boa para o tema mais ou menos recente da redação do Enem, que foi a questão da saúde mental no Brasil. Agora, a questão do livro, um professor que eu tenho, que é muito querido, me recomendou esse, e encaixa direitinho com o que o Luiz falou da escravidão e da diáspora africana. O livro se chama, Escravidão, e é do também jornalista Laurentino Gomes. É uma trilogia na qual ele explorou diferentes faces do regime escravista no Brasil, desde a chegada da corte real no Brasil, as origens, assim, da escravidão entre as tribos lá na África. Então, assim, é uma análise incrível que perpassa vários séculos de história e que te permite, como eu falei antes, analisar o passado para compreender o presente e o futuro. Muito bom. E você, Luiz? Fica difícil de falar depois da Lorena. Ficou difícil, não ficou? Ficou. Essas recomendações foram muito boas. Eu vou reforçar as recomendações da Lorena, achei muito legais. E vou recomendar também, na mesma esteira da Lorena, já que ela mencionou do Laurentino Gomes, Escravidão, eu vou mencionar as origens do autoritarismo da Lilia Moritz Schwartz. Acho que é um bom livro para complementar, que vai na mesma linha. Sim. E grandes brasileiros. É uma ótima autora, sim. Que dá pra gente continuar acompanhando, porque estão vivos, né? Em plena produção. Isso é maravilhoso. Bom, o nosso papo está chegando ao fim. Quero agradecer ao professor de História do Colégio Católica, Luiz Otávio Marques, de novo, que já está virando figurinha... Não vou falar repetida, né? Isso é horrível. Já tá virando parte integrante do Metrópolis. Talvez, participando aqui uma pessoa fixa no nosso Enem à Vista, e também a aluna Lorena Cairus, do 3º ano do Colégio Católica. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigado, Natália. Bom, para você continuar acompanhando esse nosso bate-papo no videocast Enem à Vista, dá para seguir as redes sociais do Metrópolis e também acompanhar tudo pelo nosso portal. Até a próxima! Você já ouviu falar do novo ensino médio? É um novo jeito de aprender, em que o estudante constrói o projeto de vida e escolhe o próprio itinerário formativo. Em 2022, os colégios do Grupo Beck iniciam a nova organização curricular, que trata a formação geral básica, com todas as disciplinas que você já conhece e os novos itinerários formativos. É a oportunidade para o estudante se tornar protagonista na construção do próprio futuro. Outra novidade são as disciplinas eletivas, que possibilitam trazer o conhecimento teórico para o dia a dia, com conteúdo digital, encontros presenciais e aulas práticas. No Colégio Católica, as disciplinas eletivas podem ser cursadas em diversas áreas, em parceria com nossas instituições de ensino superior. E sabe o resultado de tudo isso? Você preparado para o futuro. Venha viver no novo ensino médio com a gente!